dia, muito boa tarde, muito boa noite, amigos do Top Gol no YouTube, no @TopGol, Top com 2 P's, Gol com 2 L's, começando mais uma edição da sua resenha sobre o futebol e tudo que acontece no mundo da bola. Bruno Suaide, muito boa noite para você. E aí, tudo bem, irmão? Boa noite, Maia. Tudo bom? Tudo bom. Segundo informações da imprensa paulista, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, acaba de renunciar ao cargo. Bruno, tem mais detalhes? Antes do impeachment, eu acho que ele ia sair de qualquer jeito mesmo, porque a situação do Corinthians é... O Corinthians sempre teve esse histórico aqui de presidentes fazendo umas burradas aí, e com o Augusto Melo não foi diferente, né? Até um dos melhores presidentes da história do Corinthians, que é o André Sanches, né? Sim. Era envolvido com muita polêmica, apesar dos títulos. E o Augusto Melo, óbvio que o André Sanches é bem maior do Augusto Melo que o Corinthians, né? Claro. E ele ia sair de qualquer jeito e acabou renunciando o cargo agora há pouco. Aquela história da Bet, faturamento do estádio Neoquímica, enfim, Augusto Melo não é mais presidente do Esporte Clube Corinthians antes que acontecesse o impeachment do Conselho Deliberativo do clube. Aquela vai de Bet era uma coisa bizarra, né? Bizarro. O tamanho do Corinthians é até amador, né? Nossa, parecia, viu? Parecia uma brincadeira de criança. Não, bizarro. Vamos lá, vamos tocando o programa em frente. Samir Chaud, falando em política. Sim. Samir Chaud, vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol, apossado presidente da CBF. Roraima? Tem futebol lá? Não, brincadeira. Mas, pô... Eu vou botar uma fé que ele deve ser melhor que o Edinaldo, cara. Eu vou botar uma fé nisso daí, eu quero crer nisso. Eu acredito que até uma criança, um adolescente de 15 anos saiba administrar mais do que o Edinaldo. Não, se botar eu lá tá tudo certo também. Não é isso? Mas eu quero crer que ele vai ser melhor que o Edinaldo. Porque o Edinaldo, pelo amor de Deus, não entende nada de bola, zero. Chapa única, o Samir Chaud, a ocupação dele, além de vice-presidente da Federação de Futebol Roraimense, é médico. Então teremos muita medicina na CBF, viu, Bruno? Pois é, na seleção aí já tivemos Sócrates, médico, né, das antigas. Doutores, né? Doutor Tostão, médico. O doutor Sócrates, então teremos mais um aí envolvido com medicina. Não sabia dessa informação. Tomara que ele seja tão bom quanto os médicos anteriores que vestiram a amarelinha. Falando em seleção brasileira de futebol, o italiano Carlo Ancelotti posou ontem no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e já chegou no prédio da CBF, na sede da CBF, com toda a pompa, viu? A torcida explodindo fogos. Carlo Ancelotti tá com toda a moral, hein, Bruno? Assim, tem nome, né, cara? Ganhou o título pra caramba. Tô botando muita fé nele. Vem que ele vai ganhar uma bala, né? Um absurdo, mas ele é muito bom treinador e eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Tudo bem que tem um ano só para a Copa, são poucos jogos, né? A seleção não joga direto, mas ele é um baita de um treinador e eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Bom, fora o caminhão de dinheiro, Bruno, ele fez hoje, o Carlo Ancelotti, a sua primeira convocação para os 2 jogos próximos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vamos à convocação, Bruno? Bora! Goleiros, Alisson, Hugo Souza e Bento. Zagueiros, Léo Ortiz, Marquinhos, Alexandro, Beraldo e Danilo. Laterais, Wesley, Wanderson, César Augusto e Alexandro. Meias, Andréas Pereira, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Ederson e Andrei Santos. E atacantes, Vini Júnior, Richarlison, Rafinha, Estevão, Antony, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, fechando a convocação do Carlo Ancelotti. E agora ele vai com o elenco treinar em Teresópolis. O que você achou da convocação, Bruno? Padrão, né? Os jogadores brasileiros, tipo o Souza, o Bento, o Estevão, o Ancelotti não conhece o futebol brasileiro. A gente tem que saber disso, né? Alguém deve estar soprando ali para ele, falar, pô, o moleque é bom, esse goleiro é bom, porque ele não conhece o futebol brasileiro, isso é um fato. Com certeza. Aí alguém deve estar soprando para ele, mas com o tempo ele vai conhecendo nossos jogadores e convocar melhor, mas ele foi muito bem no Estevão ali, o Estevão está jogando direitinho, e o Hugo Souza merece, mesmo que fique no banco, né? O Alisson deve ser titular, creio eu. Com certeza. O Hugo Souza merece estar na seleção, baita de um goleiro do Corinthians.
Acredito eu também que ele não deva ter visto alguns desses jogadores, desses profissionais atletas em campo, atuando. Primeiro que ele não tinha tempo, porque treinava o Real Madrid deve dar um baita trabalho. Nossa. E toma tempo pra caramba, né, Bruno? O maior time do mundo, né? Com certeza, mas segundo informações deve ter assessoria ali complementando informações para que ele chegasse nesse resultado final dos 23 atletas convocados para a seleção brasileira para as eliminatórias. Boa sorte, Ancelotti, e vai Brasil, vamos jogar bola! E o Neymar, ele diz que conta com o Neymar, só não convocou porque o Neymar ainda não está 100%, mas ele conta com o Neymar para as próximas convocações. Eu acredito também, falta minutagem para o Neymar, porque ele vem num processo de lesões e recuperações, e com certeza o Neymar deve compor o elenco brevemente, acredito eu, na próxima janela da FIFA, na próxima rodada das eliminatórias, né, Bruno? Compor elenco não, é o Neymar e mais 10. Eu também acho. E outra coisa, com 50% ele resolve, viu, gente? Não, 20% do Neymar já resolve a situação toda aí do Brasil. Joga demais o Neymar. Recupere logo o Neymar Júnior. Essa foi a convocação do Carlo Ancelotti na CBF. Agora o assunto é Copa do Brasil. Bruno, vamos começar pela rodada. Vasco 1, Operário 1, foram para os pênaltis, 7-6 para o Vasco. O Vasco passou poucas e boas em São Januário. Não é a primeira, né? Como sofre o Vasco, né, cara? Nossa. Meu Deus do céu. Mas o que importa é passar de fase, botar um dinheiro no bolso e o Vasco está nas oitavas da Copa do Brasil. Atlético Paranaense 1, Brusque 0. Ele retirou o seu vizinho da Copa do Brasil, o catarinense Brusque. Bruno? Mas já é esperado, né? O Atlético Paranaense tem um time melhor, não dá nem para comparar. É verdade. Em Recife, Náutico 1, São Paulo 2, muita chuva, gramado pesado, mas o São Paulo mesmo assim confirmou a sua classificação na Copa do Brasil. Pelo nome do Náutico, eu achei que o Náutico, apesar de ser um time menor, eu achei que fosse dar um pouco mais de trabalho, porque time pequeno, time menor dá trabalho na Copa do Brasil. Engrossa mais. O Náutico está na Série C, por causa do dinheiro e tudo mais, né? Mas o São Paulo não teve muito trabalho, não. É verdade, quero lembrar que foi o maior faturamento em venda de ingressos do Estádio dos Aflitos em toda a história do Náutico. Bruno, foi linda a festa. A torcida dos caras é fantástica, é legal pra caramba do esporte, do Náutico. Santa Cruz, Isso aí, o gigante. Sem divisão, na Série D, os caras estão ali apoiando sempre. Torcida fantástica do Nordeste. Apaixonados por futebol. Parabéns ao Náutico, parabéns ao Santa, que está fazendo uma campanha fantástica na Série D, e o esporte, vão dar força para o esporte, para quem sabe ele saia dessa situação muito complicada da Série A. Bruno, Grêmio 0, CA. Agora a gente vai falar de coisa... Jogo destaque. Aquela atrapalhada dos clubes, abre aspas, menores... Fecha aspas. Grêmio 0, CSA 0 em Porto Alegre. O Grêmio tinha perdido para o CSA em Maceió por 3-2 e o CSA tirou o tricolor gaúcho campeão do mundo, Bruno. No outro vídeo a gente falou assim, o Grêmio precisa fazer um gol só, né? Mas não conseguiu fazer, o Grêmio tá numa draga. E esse foi um dos jogos zebra, né? Pode dizer assim. Zebraça. Dentro da arena do Grêmio. E deu CSA. O Grêmio tá jogando nada, tá difícil a situação do tricolor gaúcho, tá bem complicado. Se bem que já a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, conseguiu dar uma respirada com pênalti duvidoso, mas deixa daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Fortaleza 1, Retrô de Recife também 1, outro pernambucano dando uma atrapalhada aí no Fortaleza, pararam nos pênaltis. Fortaleza 1, Retrô 4, e o Retrô tirou o Lion da Copa do Brasil. Por isso que eu falo, a Copa do Brasil ela é legal por causa disso, né? O Retrô, se bem que o Retrô ele também está numa crescente, ele faz boas campanhas na Copa do Brasil, né? No Campeonato Pernambucano, ele consegue... Já eliminou até Santa Cruz, Sport? Aliás, eliminou os dois, foi vice-campeão pernambucano, perdendo para o Sport no Pernambucano 2025. Assim, é um time que vem numa crescente ali no seu estado e tudo mais, mas ainda assim, o Fortaleza tem um elenco muito melhor. Jogo zebra da Copa do Brasil, que é tão tradicional todo ano. Zebraça.
parecia que ia dar outra zebra, segundo declarações do Renato Gaúcho na semana anterior. Aparecidense 1, Fluminense 4. O jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília. Você acha que a transferência do jogo de Aparecida de Goiânia para Brasília pode ter enfraquecido o Aparecidense, o famoso Cidinha, e aí o Fluminense, acostumado com grandes estádios e o gramado perfeito, deitou e rolou? Não, acho que não. O time do Fluminense é bem melhor mesmo, bem melhor do Aparecidense, não tem comparação, né? E mudaram um ano justamente para ganhar uma a mais, né? Com certeza. Então, deu óbvio, né? Fluminense 4, Aparecidense 1. Dá até um sustinho aí no Fluminense, Muito mas susto. O Fluminense, depois que abriu o porteiro, fez 4 gols. O Bahia recebeu o Paysandu na Arena Fonte Nova e, claro, deu o tricolor de aço. Bahia 4, Paysandu 0. Eu achei que o Paysandu ia dar um pouco mais de trabalho. Eu também achei que ia dar uma engrossada. Pelo nome e tudo mais, o Paysandu, um time tradicional, né, do Norte. Tinha jogado melhor em Belém. Mas o 4x0 eu não esperava não. Apesar do Bahia ser melhor, eu não esperava esse resultado. Grande partida do Bahia, classificado para as oitavas. Confirmado, o time que tem a maior torcida do Brasil, o Mengão, o Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. O que me impressionou foram os 2 gols do Botafogo paraibano no Maracanã. Henrique Dourado. Lembra dele? Ele fez o gol, nem comemorou lá, em respeito ao torcedor do Flamengo e tudo mais, jogou lá. Mas, pula, óbvio. O vice-campeão paranaense, o Maringá, perdeu para o Atlético Mineiro 4x0 em Belo Horizonte. Também já era esperado. O Galo tem um time bom. Apesar que o Galo ele dá umas rateadas que a gente não entende, né? Com um time bom que tem, né? Mas essa daí deu tudo certo, 4x0. Sem novidades. Na Arena Neoquímica, Corinthians 1, Novo Horizontino 0, e o Corinthians repetiu o placar que tinha feito em Novo Horizonte, Bruno. Já estava classificando já com empate e golaço do Yuri Alberto, né? Tá jogando muito bem pelo Corinthians, o Yuri Alberto. O Maracanã do Ceará vendeu o jogo para outro estado e o Internacional sacudiu ele. 3x0 Colorado. 3x0, o jogo de ida foi 1x0 e o Inter perdeu 3 pênaltis. Inacreditável. Eu vi o tape, 3 pênaltis perdidos pelo Internacional de Porto Alegre. Inacreditável isso, mas passou o que vale, tá tudo certo. Em Goiânia, o Vila Nova recebeu o Cruzeiro e perdeu 3x0. 3x0, já tinha ganho o jogo de ida, né? Já era esperado porque quando você toma 2x0, o Vila Nova é um time menor e tudo mais. Tudo bem que ia decidir em casa, mas o Cruzeiro até surpreendeu, fez 3 e passou o carro. Aí a gente fala da zoeira do futebol que tem que ter mesmo. Claro. A página do Goiás postou que o céu estava muito estrelado. tem que ter a brincadeira. Eles se amam na capital goiana. Tem que ter. No Allianz Parque, Palmeiras 3, Ceará 0, deu o que era para ser. Estevão jogou demais, jogou certinho, fez 2 gols. Perdeu pênalti, mas ele fez no rebote. O pessoal fala que ele fez isso de propósito para falar que foi com bola rolando. Falar que foi com bola rolando. Mas jogou direitinho o Palmeiras, o Paco Lopes fez o 3º gol, sem sustos, Verdão classificado. Craque é craque. Agora falando em outro alagoano de Maceió também, arquirrival do CSA, o CRB recebeu o time da Vila Belmiro. O Santos empatou no tempo normal em 0x0, tinha empatado com o Santos na Vila Belmiro em 1x1. O Santos quase perdeu o jogo com um pênalti que o Brasão defendeu, mas nos penais lá em Maceió deu o CRB. Eu achei que o Santos achei que o Santos ia até perder o jogo pela fase atual do Santos. Tanto é que eu falei, ele conseguiu segurar o empate, porque a fase do Santos tá... Time grande quando entra numa fase ruim é muito complicado. E o Santos conseguiu empatar, porém nos pênaltis não deu, né? Pênalti é meio loteria, né? Fazer o quê? Teve que amargar a derrota para o CRB e, assim, surpreendentemente, os 2 times de Alagoas tocando o terror dos grandes clubes, Bruno. Sim, o Neymar ele entrou 20 minutos, mais ou menos. Você vê a diferença, né? É que o time do Santos não ajuda. Ele, em 20 minutos, ele deu 3 boas chances ali pro Santos. Só que, como eu falei, o elenco não ajuda. Não ajuda. Mas ele joga demais, cara, não tem como.
deu 2 tapas na bola, lindo para o quase que ele fez o gol, quando o último tapa na bola que ele deu praticamente debaixo das pernas do zagueiro e quase que entrou rasteiro e no canto esquerdo do goleiro a bola saiu. Ali seria talvez o gol da classificação do Santos. Pois é, mas não deu. Em Brasília, capital 1, Botafogo 0, só que o Botafogo, campeão da Libertadores e brasileiro do ano passado, tinha ganho do capital no tapetinho no Newton Santos por 4-0 e classificou o Botafogo na próxima fase da Copa do Brasil. Bruno. Tá com a vida resolvida. Tudo certo, perdeu, passou. É isso. Só aí. não classificado. Agora uma goleada do Massa Bruta em Bragança Paulista, Bragantino 6, Criciúma 0. Surpreendente esse resultado. Cara, eu achei também, porque o Criciúma ganhou primeiro por 1-0. Falei, bom, Bragantino, né, ninguém esperava um 6-0. Impressionante. Inacreditável, cara. Porque o Criciúma é um time ajeitado, um time organizado, né, cara? Time de nome, né? E 6-0 ninguém esperava. Grande classificação do Bragantino. Essas foram as informações da Copa do Brasil e até a próxima rodada, valendo um montão de dinheiros na milionária Copa do Brasil. Agora sim, vamos falar do Brasileirão 2025, rodada 10, pegou fogo, começando pelos jogos de sábado, Bruno. Fluminense 2, Vasco 1 no Maracanã. De virada, o Fluminense venceu bem e golaço do Guga, o segundo gol da virada, pegou na veia ali. Golaço, e o Renato Gaúcho vem fazendo um trabalho bem interessante no Fluminense, pelo menos eu acho. Eu também, acho também o Renato vem muito bem no Fluminense, talvez classifique para a Libertadores com as mãos amarradas. Ah sim, o Renato Gaúcho entende de Libertadores também, Também. Entende de Copa do Brasil, Libertadores principalmente. Bom treinador, eu gosto bastante do Renato, do trabalho que ele faz. A casa caiu no Morumbi, São Paulo 0, Mirassol 2, mas a casa caiu porque o São Paulo não jogou nada. Então o Mirassol, com o elenco que tem, com o futebol que está jogando, foi totalmente normal para mim o resultado, viu, Bruno? Ah sim, mais uma vítima do Mirassol. Do Mirassol, Corinthians, Grêmio, São Paulo, e tirou ponto do Inter também dentro do Beira-Rio, que foi uma vitória, né? Incrível. Quem será o próximo? Quem será o próximo? E, para mim, se seguir essa risca, o Mirassol fica tranquilamente na primeira divisão, de boa, pega até uma Sul-Americana aí, quem sabe. Também, hein? Faltam muitas rodadas, mas o Mirassol vem muito bem no campeonato. Não vou falar Libertadores, porque acho que é meio cedo, né? Muita pretensão seria. Sim, mas uma Sul-Americana, se seguir, dá pra pegar. Já pensou o Mirassol jogando jogos internacionais? Atlético Mineiro 0, Corinthians 0 na Arena MRV. O Corinthians tá meio reserva, né? O Yuri Alberto tava no banco e tal. Eu não sei se ele quis poupar para a Sul-Americana. Se ele fez pensando nisso, me desculpe, mas o Corinthians saiu de Minas com um bom resultado. Jogar com o Galo lá, o Galo é um time grande, complicado, torcida dos caras em peso. Para mim, o Corinthians ele conseguiu sair com um pontinho muito importante ao longo do campeonato aí. Aliás, trouxe um ponto para São Paulo, um estádio muito difícil de jogar, porque a torcida do Atlético é muito forte lá dentro. Não é incrível, a torcida dos caras não para. A torcida do Atlético é incrível. Passando para os jogos de domingo, Grêmio 1, Bahia 0 na Arena Grêmio, e o Vitor Roque do Palmeiras perdeu ontem o título de mergulhador de piscina olímpica para o Bright White, ô Bruno. Não, o que foi aquilo, cara? Assustador. O torcedor do Grêmio fala, não, cara, não foi pênalti. A própria torcida do Grêmio, ou será que foi? Não, porque tem aquele tipo de pênalti que é discutível, né? Tipo, você pode dar ou não dar o pênalti, né? Tem esse tipo de... Mas aquele ali, vexatório. E o pessoal fala de roubo, disso, daquilo. Já a gente vai falar do jogo do Flamengo e do Palmeiras, que teve um caso parecido. Não desse nível, mas parecido. Uhum. Mas eu acho que a arbitragem brasileira é ruim mesmo, cara. É ruim. Uma hora erra pro São Paulo, daqui a pouco erra pro Grêmio, depois erra pro Palmeiras. Eu acho que a arbitragem brasileira é ruim mesmo e não tem o que fazer, cara. É verdade. Bom, eu não gosto muito de falar palavras de baixo calão aqui no programa, mas eu vou falar o nome do burro, tá?
Bruno Arleu Araújo já voltava de uma suspensão, que parece que também inventou um pênalti num jogo aí atrás, e voltava de suspensão e foi lá no VAR e teimou com os árbitros de cima que o Bright White tinha patinado e tinha sofrido o calço do goleiro do Bahia. Você não precisava mexer a boca pra falar Bruno assim também, né? Mera coincidência. Mas, pô, vexatório, cara. Vai fazer o quê? Parece que ele tentou se esforçar ali pra dar um pênalti, ele viu coisa que não tinha e... Bom, o Grêmio ganhou e respira no campeonato. Falando em polêmica, vamos continuar a polêmica. Palmeiras 0, Flamengo 2, polêmica no Allianz Parque. O árbitro do senhor Matheus Candansan fez uma atrapalhada. Tudo bem que o Murilo passou a mão na barriguinha do Arrascaeta, mas se der pênalti naquele lance, vão ter 7, 8 pênaltis por partida, Bruno. Porque é um puxa-puxa, um agarra-agarra e um empurra-empurra na hora de falta e escanteio, vai ter que marcar pênalti toda hora. Não, sim, não acho tão escandaloso quanto o do Grêmio. Esse daí, beleza, passa entre aspas, né? Mas também não acho que foi pênalti. O Palmeiras fez um bom jogo, um jogo ok, mas ele não conseguiu furar a defesa do Flamengo. E faz tempo que o Palmeiras não ganha no Flamengo no Campeonato Brasileiro. Faz muito tempo. Uns 8 anos. 7, 8 anos, né? Acho que a última foi em 2017, por Campeonato Brasileiro. Uhum. Teve Supercopa, o Palmeiras ganhou, Libertadores, tudo. Mas no Campeonato Brasileiro o Palmeiras está tendo essa dificuldade contra o Flamengo. E nesse pênalti o Arrascaeta fez. E no contra-ataque ali, o Ayrton Lucas matou o jogo. Grande vitória do Flamengo, porque caraca, ganhar do Palmeiras no Allianz Parque é... Difícil, hein? Vamos para o próximo jogo em Recife. Lá o Sport empatou em 1-1 com o Inter de Porto Alegre. Resultado nem bom para o Sport, muito menos para o Inter. Cara, pro Inter, por ter sido fora de casa, tudo bem que é uma lanterna, mas jogou fora de casa. O Inter já não é aquele time do 2 meses atrás, claro. Já está em declínio. Mas eu boto fé que o Inter vai fazer um bom campeonato. O Sport, situação difícil, o Sport conseguiu empatar com um bom time, que é o Internacional, né? Pega um ponto aí, mas esse início do Sport é bem preocupante, assim. No Barradão, vitória 0, Santos 1, o time da Vila Belmiro respirou, jogou o primeiro tempo muito bem, no segundo, claro, tomou pressão do rubro-negro baiano, mas o Neymar Júnior também atuou por 18, 20 minutos e respirou, né, Bruno? Vai sair, eu acho que no Z4 nas próximas 2 partidas. O cara aqui na rua falou, vamos pra praça, vamos comemorar, o Santos ganhou um jogo, pelo amor de Deus. Queriam ir lá pra Praça da Independência comemorar. Queria comemorar. E tem que comemorar mesmo. O Guilherme muito criticado aí. Começou o ano bem, a torcida do Santos está pé da vida com o cara, pois não estava jogando. Ele até pediu desculpa ali, ele falou, mas fez o gol. Ele perdeu um gol cara a cara também, bizarro, cara. Bizarro. Mas se redimiu, fez o gol da vitória do Santos. É isso aí, o Fortaleza recebeu o Cruzeiro lá na Arena Castelão e perdeu para o todo estrelado Cruzeiro 2-0. O Cruzeiro que na Copa Sul-Americana fez uma campanha péssima, pífia, terrível. O Mushuki Runa, o líder do grupo. Imagina. Inacreditável, né? Inacreditável. Mas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vem vindo muito bem, cara. Tá me surpreendendo. Pô, ganhar do Fortaleza fora, uma grande vitória. Muito complicado jogar lá e o Cruzeiro vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. É isso aí, o Cruzeiro agora assumiu, já está entre os 4 melhores times do Brasileirão 2025 e o último jogo da rodada está jogando agora, nesse exato momento, lá em Bragança Paulista, o Massa Bruta, viu gente? Bragantino jogando neste momento com o Juventude. Esta foi a rodada 10 do Brasileirão 2025. Agradecendo a todos os nossos patrocinadores, gente, muito obrigado pelo apoio. Eu vou falar agora do Roberto Automóveis em Praia Grande. Anota aí o Instagram do Roberto, @Roberto Automóveis
PG, se você quiser comprar o seu carro novo, o seu carro está na Roberto Automóveis em Praia Grande. Anota aí os telefones 13 3474 4560 e para você conferir o estoque da Roberto Automóveis 13 97406 9303. Mandar um abraço pro meu amigão Dodô, proprietário do Boteco Seu Costa. Boteco Seu Costa tem a melhor panceta do Brasil, hein, gente? Boteco Seu Costa fica na Rua Paraíba, número 56, em Santos. Anota aí o Insta do Boteco Seu Costa, @Boteco Seu Costa. O telefone para o delivery, 13 3385-0807, 013 3385-0807. E mandar um super beijo muito especial para minha amigona, a Ana Maria, lá no quiosque da Ana, 34B, na Avenida Ayrton Senna, no Itararé, em São Vicente. Ana, tô devendo a visita, viu? Já já eu passo aí para tomar aquela gelada e comer aquele peixinho frito. Valeu, gente! E vamos ficando por aqui, viu, gente? Mais uma edição do Top Gol, a sua resenha de futebol, falando tudo sobre o mundo da bola, o que acontece aqui no Brasil. Brunex! Tamo junto, Maia. Um abraço, cobertura no Morumbi logo mais na Libertadores, é isso? São Paulo e Talheres, Libertadores no Morumbi. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima edição. Tchau, tchau.